os irmãos possam agir com toda sinceridade. Queria fazer uma pergunta aqui para toda a igreja. Nós somos uma família, então não precisamos ter formalidades. Quem aqui, por favor, levante a mão, quem aqui é pecador? Jesus. Agora eu faço uma outra pergunta. Quem aqui é santo? Santificamos. Vamos notar bem o seguinte: as pessoas que levantaram a mão como pecador foi bem maior do que como santo. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar de um tema um pouco espinhoso, que é a santidade. Amém? Convido os irmãos a abrirem a palavra. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1. Amém? Todos acharam? Amém. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Jesus. Até aqui os irmãos podem se sentar. É algo um pouquinho complexo, mas nós vamos tentar, vou tentar explicar para nós podermos entender um pouquinho mais acerca disso, porque a verdade é que nós cometemos um equívoco, e muitos cometem até hoje, vão continuar cometendo. Eu cometi durante muitos anos, e eu sempre me intitulei pecador. Mas um dia, eu buscando o Senhor me fez entender um pouco mais o que é ser pecador. E não é simplesmente o ato de pecar. E nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. E a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui são essas duas coisas: o que é ser santo e o que é ser pecador. Meus irmãos, ser santo, a palavra, é viver em santidade, em santificação, em perfeita comunhão com Deus, rejeitando o pecado. Nota-se bem que ser santo não é não pecar. É você rejeitar a prática do pecado. Claro, somos falhos, mas vamos errar, vamos falhar, às vezes vamos pecar. Mas nós andamos em santificação. Continuamente, diariamente, nos vigiando, nos policiando. É um processo santo. E o que é ser pecador? Pecador é conviver com o pecado diariamente. É ter o pecado como algo cotidiano. É achá-lo natural e normal. É uma prática vivida. É por isso que nós dizemos que o Evangelho não é falado. O Evangelho é vivido. Ser pecador não é simplesmente o ato de pecar. Todos nós pecamos, certo? Agora, ser pecador é conviver diariamente com o pecado. É se entregar às paixões do mundo, às paixões da carne. É conviver como se fosse algo natural, algo se fosse imposto a você. A minha essência é pecadora, então eu sou pecador. Não, está errado. Pecador é conviver com o pecado. Quem aqui é pecador? Espero que não. Talvez pela compreensão equivocada os irmãos levantaram as mãos. Nós somos santos e eleitos do Senhor. Amém. Nós erramos e pecamos, não somos pecadores. Existe uma grande diferença entre pecar e ser pecador. O ato de pecar é uma consequência da nossa fragilidade e limitação humana, o que evidencia a nossa necessidade de um ser superior, no caso Deus, para nos ajudar a rejeitar e aniquilar as obras da carne em nós. Isso se dá ao processo de santificação e aperfeiçoamento. Isso é pecar. Pecador, como foi falado, é uma condição de vida escolhida pelo homem, onde ele se rende à sua essência pecaminosa e abraça o velho homem, tendo assim a prática do pecado como algo normal e rotineiro. Afinal,
a sua natureza é pecadora. É uma frase muito usada pelas pessoas para justificar os seus erros, os seus delitos, suas práticas ilícitas. Sou pecador. Ah, mas ó, irmão, você está errado. Ah, você sabe do meu coração, eu sou pecador. Meu irmão, a condição de pecador, nós estamos a essência, um homem, a sua essência é pecadora, pois provém do pecado, Adão. Mas essa essência pecadora, apesar de ser essência, não foi imposta a nós. Foi escolha nossa. E continua sendo cada dia. Continua sendo cada dia. Quem aqui foi feito para a morte? O salário do pecado é a morte. Se você é pecador, você é morto, é condenado. Ninguém aqui foi feito para a morte. Nós somos feitos para a vida. Glória a Deus, é verdade. Eternamente. E o homem se justifica de sua condição humana, sendo que Cristo veio para tirá-lo desta condição pecaminosa e condenada. Cristo veio para nos tirar dessa situação de pecado e nos trazer para uma posição de santidade. Cristo veio para os pecadores. Então Jesus era pecador? Não. A maior prova é essa. Ele foi aos pecadores, andou com os maiores pecadores dessa terra, prostitutas, ladrões, etc. Endemoniados. Mas foi para tirá-los daquela condição. Para transformá-los. Glória a Deus. Mostrando a nós, as futuras gerações, que há solução até para o mais miserável homem pecador nessa terra. Há sempre, para todos nós, um projeto de vida. Um projeto de salvação. Se essa justificativa de ser pecador fosse válida, Cristo não teria vindo morrer em nosso lugar. Tem um pequeno esquema aqui, obviamente não tem um slide. Eu vou tentar transmitir para os irmãos aqui de uma forma mais didática possível. Imagina os irmãos que têm um fio. Logicamente, na vertical. Um fio longo. Ligando até o céu. Esta base está o homem. Na outra ponta, o céu, está Deus. Este fio que liga o homem a Deus é Cristo. É Cristo Jesus. E imagina os irmãos. Sabe aquele código genético? Tipo aquela escada, né? Que vai girando. Aqueles dois fios girando. Imaginem duas dobras. Como o cordão de três dobras em Eclesiastes. O cordão de três dobras, a alma, que é o Senhor Jesus, e as duas dobras em volta. Subindo por este fio, que é Cristo. Este é o processo de santificação. Podemos dizer que esses dois fios é santificação e arrependimento. Se eu me arrependo, não me santifico, não valeu de nada ter me arrependido. Se eu me santifico sem me arrepender, eu estou enganando a mim mesmo. Então eu preciso dessas duas coisas. Arrependimento e santificação. É processual e elas andam juntas. E ela vai subindo. Cada dia mais, uma volta em torno de Cristo, que é o centro. E para nós chegarmos aos céus. Este processo é o processo da santificação, que vai nos gerar Deus, vamos chegar a Deus, ou vamos continuar aqui na terra, se não fizermos esse giro, digamos assim. Se não cumprirmos este processo que nós fomos chamados para cumprir, ou céu, ou inferno, ou vida, ou morte. E a condenação ela não virá, a condenação já está aí. Jesus veio nos tirar dela. Os irmãos, o homem foi criado por Deus para ser santo e imortal. Mas o homem escolheu pecar, gerando dentro de si a morte. Observação que Deus, sendo santo e perfeito, chama o homem à sua santidade, fazendo com que o homem, na prática da santificação, passa a ser aperfeiçoado por Deus, ou seja, se aproxime cada vez mais à perfeição, pois vive naquele que é perfeito, Cristo. Ou seja, o aperfeiçoamento, a santificação se dá através de Cristo. Por isso que Cristo veio para nós. Glória a Deus. Santo, a classificação, digamos assim, de santo e pecador. Santo é o chamado à santidade.
quando este atende o chamado à santidade. Pecador, a condição humana. Até aqui nós sabemos, já entendemos. Meus irmãos, precisamos entender a seriedade do chamado de Deus à santificação. Nós precisamos entender a seriedade, quão sério é o chamado de Deus à santificação. Pois Deus não tem compromisso, isso aqui é forte, e muita gente vai talvez achar ruim. Não tem problema, estamos aqui para pregar a palavra. Deus não tem compromisso com o pecado e nem com o pecador, mas sim com o santo ele. Isso aqui é uma das coisas mais, eu digo, fantásticas de compreender da palavra, quando Deus revela, porque é algo que praticamente quase todos pegam nesse sentido. Quantas vezes nós já ouvimos? Eu já falei, é pecado falar isso? Não, mas é um equívoco. Mas que leva a erros. E pode levar a pecado de quem está ouvindo, não tem maturidade espiritual para ouvir. Deus ama, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Mentira, heresia. Deus abomina o pecado e abomina o pecador. Deus ama o homem. Jesus não veio ao pecador e disse, venha como estás e continue como estás. Não. Jesus veio ao pecador, mas veio para tirar o pecador da situação de pecador, trazê-lo para a situação de santidade. Jesus ia e nada acontecia. Não, Jesus ia e transformava, libertava, curava, salvava. Deus abomina o pecado, da mesma forma o pecador, porque é uma prática vivida que você escolhe. Você abraça o velho homem e fala, eu quero me deleitar nos prazeres da carne. Vai. Só não posso dizer, vai com Deus. Você vai para outro lugar. Deus ama o homem. Por isso Ele nos tira da condição de pecador. Ele nos traz para a condição de santidade, de santo. Ser de santo porque eu sou santo. Se Ele nos manda ser santos, é porque existe essa possibilidade. Através da santificação. Glória a Deus. É mais ou menos assim. Nós vamos ler alguns textos, porque até aqui nós podemos pensar, o irmão está dando aqui uma opinião. Eu concordo. Não, eu não concordo. Vamos para a palavra, que é a melhor coisa que nós fazemos. Alguns textos que nos mostram o chamado de Deus ao homem à santificação, e alguns textos que mostram que Deus não tem compromisso com o pecador. Claro, todos os textos, tanto um quanto o outro, eles vão estar sempre interligados. Mas nós vamos tentar dividi-los, colocá-los à parte para melhor compreensão. Em Romanos capítulo 1, verso 7, que diz, a todos, o apóstolo Paulo, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando com a igreja. Aqui ele está falando com o ímpio. Está falando com a igreja. Qual é a característica principal da igreja? Santa. Ela é eleita. Chamados para ser santos. A você é chamado para ser santo? Graça e paz. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todo lugar e que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Santos, eleitos. Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4 diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Veja só, é santos e irrepreensíveis diante do mundo não. Vai além. Claro, também diante do mundo, mas é diante dele. É diante de Deus. Isso é muito sério. Quem aqui hoje estaria apto a chegar diante de Deus, diante do Pai, e dizer, ó, eu sou santo, irrepreensível. Comigo, ó,
Vai tudo 100%. Misericórdia. A coisa mais difícil de conseguir nesse mundo é a santificação. É ser santo. É sem dúvida nenhuma a coisa mais difícil. Mas sem santificação ninguém virá a Deus. Então precisa ser falado, precisa ser vivido, precisa ser compreendido e colocado em prática. Colossenses, capítulo 1, verso 21 e 22, e diz: a vós também que, noutro tempo, eres estranhos e inimigos na sua mente, pelas vossas más obras. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, corpo de Cristo, igreja eleita, pela morte, para perante dele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis firmes na fé, vivendo o Evangelho. Os irmãos estão prestando atenção? Que texto profundo está sendo dito aqui? Glória a Deus. No outro tempo eres estranhos e inimigos na sua mente, mente de Cristo. Outro tempo, quando éramos pecadores. Éramos estranhos, inimigos, pecadores. Vivíamos a nossa essência, não vivíamos o chamado de Deus, a eleição de Deus, apenas a nossa essência. Bastava ser como era. Agora não, Deus chamou para ser santo. Glória a Deus por isso. Maravilha. Só quem vai subir a santidade de Deus, quem vai estar cara a cara com Deus 3 vezes santo, é quem for santo. Aleluia. A igreja de Deus, ela é santa. Amém. Ela é imaculada. Aleluia. Precisamos ser santos. Glória a Deus. Precisamos aniquilar a carne. Não é fácil. É a coisa mais difícil, repito, mais difícil que possa haver. Se alguém achar uma outra, por favor, me diz. Eu ainda estou tentando descobrir. Porque é negar a sua essência. E claro, 1 Pedro 1,15 que nós lemos: antes, porém, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Por que de ser santo? Agora é interessante, meus irmãos, claro, eu não vou abranger aqui, porque nós não temos tempo. Tem até um outro estudo sobre corpo, templo do Espírito Santo, que abrangeria mais acerca disso aqui, o procedimento santo. Não temos tempo hoje, mas só para os irmãos terem ideia. Como seria ser santo em todo o vosso procedimento? Subdividir em 5 itens. Ser santo no falar, no fazer, no pensar, no vestir e no usar. Essas 5 coisas nós devemos vigiar. Sermos santos nesses 5 itens da nossa vida. Falar, fazer, pensar, vestir. Muita gente acha que é bobagem, não é. Vestir e usar. Sede santo em todo o vosso procedimento. Só lembrando, dá uma pincelada aqui. O seu corpo é o corpo do templo, é o templo do Espírito Santo. Você não pode adulterar este templo. Ele não pertence a você. É verdade. Por isso que eu não vou entrar aqui em questão, mas alguns usos e costumes, algumas práticas, vestimentas também, por que não? Sim, é bíblico. Sede santos. Aleluia. Agora, Deus não tem compromisso com o pecador. Aí complica. Compra a Bíblia. Claro, tem vários, N textos. Eu peguei alguns principais, que eu acho mais do que relevantes, e obviamente das cartas, que é o compêndio doutrinário da igreja, são as cartas. Amém? Então nós vamos partir de Romanos. Romanos 5, verso 8, 12 e 19. Diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Adão. Assim, a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Mas Deus, em contrapartida, Deus, provando o seu amor, enviou Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, pois pela a desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, Cristo,
muitos serão feitos santos e justos. Coincidentemente, claro que não é coincidência, tem aqui a conjugação verbal do pecador no passado e da santidade no futuro. Serão feitos. Porque é um processo. Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo veio por nós, para que através dele a vida entrasse e muitos fossem feitos santos e justos. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Santo, justo. Hebreus capítulo 7, verso 26, diz assim: convinha-nos que tal sumo sacerdote, o sumo sacerdote eterno é Cristo, santo, separado dos pecadores, de uma vez por todas se sacrificasse por nós, se oferecendo em nosso lugar. O sumo sacerdote eterno é Cristo, separado dos pecadores. Poderia falar tantas coisas acerca deste sumo sacerdote, mas que o texto aqui, o Senhor nos fala através deste texto em especial. Olha a característica, predominante deste sumo sacerdote. Ele é isso, ele é aquilo, ele faz, não, separado dos pecadores. Ou seja, ele é santo, irrepreensível, puro, reto. Como que Deus, um Deus separado dos pecadores, um Cristo que veio para os pecadores, para tirar o pecador da situação miserável de pecador, tirar o homem da desgraça e trazer para baixo da graça de Deus, vai amar o pecador, está ali com o pecador. Meus irmãos, isso é um equívoco. Interpretação humana existe muitas, discernimento é só do Espírito. Devemos discernir a palavra. Evangelho de João 9,31 diz, essa aqui é muito forte: nós sabemos que Deus não ouve pecadores, Ele ouve somente o homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Deus não ouve pecadores. Eu sou pecador. Eu digo, eu sou pecador. Eu falo para Deus e o mundo aqui, eu sou pecador. Vou orar 5 horas direto. Deus não vai te ouvir sendo pecador. Deus não ouve pecadores. Vamos parar de demagogia. Isso não é desculpa. Nós não estamos num jogo, nós estamos em uma guerra. Aleluia. Já é difícil compreendendo o que está acontecendo no mundo espiritual nesta hora. Quem dirá se não compreendermos? Estamos aniquilados. Estamos aniquilados. Sou um pecador. Às vezes eu ouço isso já de um tempo faz, de vez em quando se ouve. Nós somos pecadores, assim, santo, sou não, santo, sou não, estou fora, não sou não. Não, misericórdia. Vou trazer um jugo sobre a minha vida? A boca, ela tem este poder de abençoar e amaldiçoar. Você, quando diz que é pecador, você está amaldiçoando a si mesmo. Está trazendo um jugo, um peso do pecado sobre si. Um jugo desigual, um fardo pesantíssimo. Que às vezes você não dá conta e fala: Senhor, o que está acontecendo? Misericórdia. Eu não consigo largar isso aqui. Senhor, isso aqui me aflige tem tantos anos. Você é santo? Eu sou pecador. Então está explicado. Você é pecador, convive, abraça. Divirta-se. Não, nós somos eleitos. Nós somos santos. Está todo mundo aqui perfeito, santinho, irrepreensível? Claro que não, nós estamos na caminhada ainda. Estamos no processo. Agora, Jesus está voltando. Precisamos nos apressar. Mas nós precisamos primeiramente entender o que nós estamos vivendo, o que estamos buscando e como faz para buscar, como faz para alcançar. Não adianta nós queremos abençoar tantas coisas e às vezes trazemos maldição sobre nós, declarando com a nossa boca. E a Bíblia fala: como uma fonte pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Primeira João, capítulo 3, verso 9. Diz: aquele que é nascido de Deus, ou seja, convertido, não vive pecando, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus.
Glória a Deus. Eu peco. Aleluia. Misericórdia. Pequei de novo. Senhor, tem misericórdia. Meu Deus. E o Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo, ele te incomoda. Não tem quando nós pecamos, nós sentimos um aperto no coração, é o Espírito Santo cobrando. Por quê? Porque nós não fomos chamados para isso. Não é mais o nosso hábito. Maravilha. Não deve ser. Deus, aleluia, papai. Nosso hábito, a nossa prática é santificação, é santidade. Somos eleitos do Senhor. Aleluia. Somos igreja santa. É a igreja que vai subir? Aí essa igreja é santa. Você vai subir? Você tem que ser santo. Glória a Deus. E não é falado, é vivido. O evangelho é falado? Não, ele é vivido. Glória a Deus. Santificação. Aleluia. Quem é nascido de Deus não vive pecando. Esporadicamente. Lembrando aqui, claro que eu vou entrar em detalhes, mas existem erros, falhas, faltas e até pecados. Não é que todo erro ou falha sua é pecado, não. Não. O pecado, vamos dizer assim, é um nível mais grave dos seus erros e falhas. Não é que tudo que você erra, falha, falta, é pecado, não. Mas nós pecamos, sim. Agora, viver pecando? Não. Misericórdia. Misericórdia. Romanos, para terminar esse texto, Romanos capítulo 6, verso 2 e verso 14. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Vivemos em Cristo. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós estáis debaixo da graça de Deus. Aleluia. Vou repetir. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós vivemos é para Cristo. Cristo é santo. Nós vivemos em Cristo. Nós vivemos uma vida de santificação, de santidade. Somos santos. Não somos de essência, mas somos porque o Espírito de Deus tem trabalhado nos nossos corações. Aleluia. Tem nos transformado. Tem nos dado uma nova dimensão. Um novo viver. Uma nova criatura. A velha criatura não morre, infelizmente. Magari pudesse morrer, deixar de existir. Está sempre ali paralelo, por isso nós não devemos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, que a velha criatura te pega. É sempre no caminho ali, estreito, apertadinho, mas é ali que a mão do Santo, do Deus Todo-Poderoso, está sobre você. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, meu Deus. Porque o santo e fiel não deve declarar-se pecador. Porque nós, como santos, eleitos do Senhor, fiéis, não devemos declarar com a nossa boca que somos pecadores. Isso aí é uma bobagem, irmão. Eu posso falar, sou pecador, Deus sabe do meu coração, às vezes é isso tudo. Você não deve falar isso. Você não deve declarar com a sua... Tudo bem, se você não sabe, não conhece a inocência, Deus perdoa, Deus é misericordioso. Mas quando você é dado por inocente, desculpa que a partir de hoje, pelo menos, você não será mais inocente, não. Desculpe aqui, mas... Você não será mais dado por inocente, não. Por vários fatores, vou dizer pelo menos 5 principais que eu escrevi. Porque o santo e fiel não deve declarar-se pecador. Primeiro, quando você se declara pecador, você se submete a um jugo desigual, um peso, uma dívida, como foi falado antes, e que Cristo já levou esse jugo, já pagou essa dívida na cruz do Calvário. Ao declarar-se pecador, você anuncia, ao declararmos pecadores, nós anunciamos que estamos vivos na prática e essência pecaminosa, ou seja, mortos para Cristo. Nós fazemos o contrário, nós invertemos, estamos mortos para o pecado e vivemos em Cristo. Não, estamos vivos para o pecado, estamos pecando. Então não estamos mortos para Cristo, nós invertemos aquilo que Deus nos concedeu. O preço pelo qual Cristo pagou na cruz, com o próprio sangue, com a própria vida. Nós entendemos. Quando nós nos declaramos pecadores, nós nos acomodamos a uma essência pecadora, mesmo sabendo que Cristo anulou a nossa condenação.
Pois a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O pecado gera morte, a morte é condenação. Se você está em Cristo, você não é pecador, logo você não será condenado. Você é salvo. Glória a Deus. Ao declarar-nos pecadores, ao declarar-se pecador, o homem torna a assumir a forma do velho homem, da velha criatura, pondo-se novamente à condição de condenado e não mais de salvo. Quando você fala, eu sou pecador, você está abraçando a velha criatura e dando as costas para a nova. Essa é a verdade. Ah, mas o que eu falo não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não, então por que você vem aqui na casa do Senhor cantar para o Senhor? Se não tem nada a ver? Ah, eu canto para o Senhor, mas é coisa da boca para fora, sabe? Não tem nada a ver, não. O poder que tem o louvor que sai da sua boca é o mesmo que tem das palavras amaldiçoadas que também podem sair dela. Elas vão te trazer ou vida ou morte. Não tem meio termo. São dois caminhos. São duas essências. São dois senhores. São duas criaturas. São dois destinos. São duas portas. Não existe meio termo. Uma e meia. Não. Ou é essa ou é aquela. Ao declarar-nos pecadores, nós anulamos o sacrifício de Cristo por nós, pois passamos a não reconhecer o viver em Cristo, a nova criatura, tornando o sacrifício de Cristo por nós obsoleto. Quando você se declara pecador, sabendo o que é ser pecador, aprendendo com a palavra, não é irmão A ou B ou C, não, é a palavra de Deus. Não importa quem está transmitindo, é o Espírito Santo que está ensinando. Quando você declara que é pecador, você está anulando o sacrifício de Cristo na sua vida. Ele veio para te tirar dessa situação, te tirar da desgraça e trazer para a graça. Aleluia. Você deixa a graça e volta para a desgraça. A velha criatura, o velho homem, as velhas práticas. O homem, o terreno, o natural, não o sobrenatural. O visível, não o invisível. O temporal, não o eterno. Você anula o sacrifício de Cristo na sua vida. E às vezes não basta falar que eu sou pecador. Eu pratico o pecado todo dia. Tenho a cara de pau de vir para a igreja, meu Deus do céu. Para quê? Cristo está morto no meu coração. É melhor ficar em casa. Vai curtir, porque o inferno vai ser longo, é eterno. Aproveita então os minutinhos que tem nesse mundo e vai curtir. Não engane você. Não seja pedra de tropeço para o irmão. Aprenda com o Espírito Santo de Deus. E por que é tão difícil falar de santidade? O negócio difícil, espinhoso, misericórdia. Eu estou até surpreso que eu vi os glória a Deus aqui. Eu pensei, vão querer apedrejar o irmão. É de Deus. Porque é tão difícil falar e obter santidade. Porque nós nos acomodamos à condição pecaminosa, mas que não nos foi imposta. É isso que eu disse no início. Deus te criou eterno. Eterno não, perdão, imortal. Eterno é aquele que não tem nem começo nem fim. Nós tínhamos começo. Nós tivemos começo, mas não tínhamos fim. Nós não éramos eternos, éramos imortais. Imortal, santo. O homem pecou. Jesus foi e enviou Cristo, resgatou. Cristo foi embora. Vamos voltar a pecar outra vez. E também nesse meio período. Cristo enviou o Espírito Santo. O homem vira e mexe e peca, cai, falha. O Espírito Santo vai lá, dá a mão e ergue. Ele tem trabalhando, tem renovado, tem restaurado. Ele tem preparado a igreja para subir. Amém, Senhor. Já quase terminando. Uma observação muito válida aqui, já para terminar. Por que a santidade é uma coisa tão difícil de viver, de falar, de alcançar, etc. Todo mundo aqui pode ter problema com várias coisas, mas com santificação eu aposto que todo mundo. Eu tenho. Infelizmente a velha criatura está aqui. Doido para não estar aqui, está lá, sei lá, jogando a bola, fazendo qualquer outra coisa, menos está aqui. A gente vai vencendo ela.
Aleluia. É Deus, é assim mesmo. Os irmãos, percebam os irmãos, se olharem toda a palavra. Deus derrama amor num coração duro. Olha o que Deus faz. Deus derrama vida onde há morte. Deus perdoa aquele que é culpado e se arrepende. Deus abre portas até onde não existe. Deus derrama refrigério ao cansado. Deus dá descanso ao aflito. Deus restaura o que estiver destruído. Deus cura o enfermo. Deus derrama paz no coração angustiado. Deus derrama alegria sobre o coração triste. Deus derrama toda sorte de bênçãos sobre a vida do homem. Mas existe uma coisa que Deus jamais vai derramar sobre você. Tem uma coisa que Deus não te dá: santidade. É você que tem que buscá-la. Me mostra na palavra que Deus derrama a sua santidade. Não. Peraí. Vamos entender isso aqui direitinho. Com todas essas coisas, quer seja enfermidade, potestades, principados, a nossa luta é essa. Contra potestades, principados. Coisa grande. Nós temos a armadura de Deus. Os irmãos lembram da armadura de Deus? Capacete da fé, couraça da justiça, escudo da fé, perdão, capacete da salvação, o calçado do evangelho. Certo? Nós temos a armadura de Deus. Nós temos os meios de graça, a leitura da palavra, oração nas madrugadas, jejum. Nós temos os meios de graça. Nós temos como combater. Agora, o que a palavra fala com relação à carne? Como é que nós combatemos a carne? Foge dela. Isso é covardia, então você vai ser destruído. Não há como vencer a sua carne. É você. É a sua natureza. Não queira combatê-la, afrontá-la. É idiotice, desculpa aqui a expressão. É loucura. Mas Deus é comigo, sim. Ele está vencendo todo o inferno por você. Mas para você vencer a si mesmo, é só você. Deus não vai fazer aquilo que compete a você. Não compete a você enfrentar demônios. Deus enfrenta por você. E te dá até poder de expulsá-los. Você pode até encarar. Porque Deus está contigo. Vai sem Deus para ver se eu não toma coça. Agora, como é que eu venço a minha carne? Aí é contigo, meu. O que Deus pode fazer por mim? Olha, eu te dou graça. Minha graça te basta. Aleluia. Paulo, espinho na carne, Senhor, está doendo. Poder se aperfeiçoar na fraqueza. Buscando a santificação. Porque eu estou fraco. Quando nós estamos fracos, nós percebemos que estamos fortes. Quem consegue entender esse mistério? Aleluia. Deus te dá graça, Deus te dá poder, Glória. Deus te dá unção, Deus te dá força para você resistir os dias maus, resistir à velha natureza, às velhas práticas, o velho homem, lutar contra, fugir da carne e ser vitorioso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória. Não dá para lutar contra a sua natureza. Você é carne. É verdade. Você nasceu carne, ela veio primeiro. Antes da nova criatura, a velha já existia. A nova veio depois. Quando você se arrependeu, quando Jesus te salvou, o Espírito Santo entrou, gerou uma nova criatura. Essa está em comunhão com Deus, com os irmãos. Maravilha. A velha natureza está ali, só observando, espreitando, né? Esperando uma brecha. E ela entra com gosto. Porque você é aquilo que é terreno, que é o que é terreno. Meus irmãos, eu não estou só falando aqui de carne. A gente associa o pecado da carne. Não. O pecado da carne é um dos principais, sem dúvida. Mas é tudo aquilo que é terreno. Quem aqui é capaz de puxar o tapete aqui, até de quem está pregando aqui, para tentar arrancar alguma coisa? Quem aqui falta culto para... Eu quero juntar mais dinheiro. Quem aqui, aquele ali eu não falo, misericórdia. Glória a Deus. Irmãozinho. Para o Senhor, primo. Primo não, é bem irmão. Área de primo, que é isso? Aquela coisa distante. Isso é velho homem. Aleluia. Isso é velho homem. Não é só pecado da carne, não. A carne, pecado sexual, não. Pecado da carne, humano, terreno. Aquilo que nós temos priorizado nas nossas vidas. Que nós temos dado valor. Glória. Vamos nos deter na palavra. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. É difícil. A gente passa pelos apertos às vezes. Glória. Umas lutas. E a gente pensa, Senhor, que ela faz o pio. Você não anda, você se arrasta. Aleluia.
Aleluia. Mas a minha alma vai para o céu, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Minha alma vai para o céu. Glória a Deus. Amém, Senhor. Estamos aqui aos trancos e barrancos, mas estamos vencendo. Oh, glória. Estou Aleluia, fraco, Deus. estou desanimado, estou entristecido, estou chorando, mas estou na presença do Oh, Criador. glória. Aleluia. Não importa como você chega no céu, importa chegar lá. Aleluia. Amém, Senhor. Não importa como, Aleluia. importa chegar. Bendito. E para chegar lá, santificação. Louvado seja Deus. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Glorificado é o Glorifique o nome do Senhor. Senhor. Por essa oportunidade, a igreja, os irmãos, a palavra do Senhor para nós nessa noite. Glória a Quero Deus. passar o microfone para o pastor. Amém. Aleluia. Deus possa nos abençoar, Glória a Deus. possa nos dar uma visão cada vez mais ampla do que é santificação, que é algo tão difícil, mas precisamos compreender e viver. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Como eu queria que toda a igreja estivesse presente hoje. Aleluia. Eu antes se me pega, irmãos. Glória a Deus. Que palavra.